Eu queria saber umas histórias da polícia aí, pô, para chegar no Águia. Pô, você é um cara muito disruptivo, dá pra perceber que você é um cara que gosta de fazer a diferença. E o que que a área militar te ensinou, tal, além de tudo isso que a gente conversa, mas realmente na polícia, como é que foi essas oportunidades? Pô, vamos lá, vamos ser piloto de uma Águia agora. Não, como é que é essa linha do tempo? Então, Diego, isso é assim, impactante na minha vida, porque, como eu disse, o meu projeto inicial lá, pela estrutura social que eu tinha, não me permitia sequer imaginar. Porque meu pai era militar, meu Tá. pai era sargento. Quando eu me lembro eu já tinha idade para guardar memórias, meu pai era sargento da Polícia Militar, com 7 filhos, ganhando muito mal. Meu pai vendia avental para complementar e levava carro. Antigamente, não tinha cegonha. Então, se comprava um carro no Nordeste, meu pai, a agência era em São Paulo. São Paulo era o eixo, Minas, Aham. levava para os outros estados. Então eu ia dirigindo esse carro, Ah, é? que os Essa era a caras era, cegonha. era cegonha. Então meu pai fazia isso aí, tinha que ter a folga na polícia para poder levar um carro, para poder vender avental. Então meu pai trabalhava muito, ficava muito pouco tempo em casa, dentro de casa. E é a figura que eu sempre idolatrei na minha vida, é o meu maior exemplo de vida, mesmo não estando presente em grande parte da minha vida, presença física, mas a presença motivacional, espiritual, ela foi suplementada pela ausência física, pelo caráter, pela decência, pela honestidade. Então, meu pai é meu grande exemplo de vida. Só que meu pai nunca imaginou que um filho, até pelas condições mesmo, pudesse ser um oficial da Polícia Militar. O Certo. que é isso? Então, olha, a estrutura policial militar, ela presta das Forças Armadas muitas das formações. Então, soldado, cabo, sargento, subtenente, aspirante, Certo. segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel. Só que existe uma possibilidade de você entrar na metade do circuito, que é a academia de oficiais. Ou seja, eu não vou ser soldado, não vou ser sargento, não vou ser cabo, eu vou ser um aluno oficial, porque entrei numa academia de oficiais, vou me formar aspirante oficial e vou seguir a carreira como oficial. Então, eu Tá. vou eliminar todas essas etapas prestando um concurso público, que ele não é aberto por necessidade efetiva. Ele tem lá os limites, lá todo ano tem a quantidade que a academia consegue formar, né, Tá. nos anos de formação. Hoje são em 4 anos, quando eu me formei era em 3 anos, hoje são 4 anos. Você entra na formação inicial, em 4 anos você sai um aspirante oficial. Então, meu pai nunca imaginou, porque o processo seletivo era drástico. Escola pública, eu não podia fazer cursinho e tal. Então, na época, eu me lembro que eu estava no colégio, hoje é médio, ensino médio. Mas na minha época era o colégio, primeiro, segundo, terceiro colegial. No primeiro colegial, eu sempre tive boas notas, porque eu sempre gostei de estudar. Boa. Para o segundo ano, tinha uma turma dentro desse colégio que era técnica, então era curso de desenho mecânico, para que a gente pudesse almejar ser um torneiro mecânico, nem um engenheiro, um torneiro mecânico que ganhava muito bem, É, bem, ganhava bem na é. época. Era o sonho de qualquer garoto poder, né, ser um torneiro mecânico ganhando muito bem. É. Ser engenheiro era muito difícil. E eu morava em São Bernardo, tinha a FEI, que até hoje é uma das faculdades mais impactantes na engenharia, a FEI ainda, continua sendo. E na época era o que tinha, era a FEI e a Poli em São Paulo, eram as referências no Brasil. Como? Impossível, FEI, não dava nem para a gente cogitar, era curso integral. Não tinha curso noturno, era curso integral, durante o dia inteiro. Ué, parar de trabalhar para pagar o. O meu pai não ganhava o suficiente para pagar a matrícula. Só para você ter ideia do que era feio. No último ano, e eu preciso ser bem rápido, porque é uma história interessante. Eu tinha um amigo, Marcão, seria maravilhoso se ele estivesse me vendo agora. O Marcão morou na Europa, em alguns países, e Tá. ele, da Holanda, que foi o último país, quando ele voltou para o Brasil, o curso de lá não foi aprovado. Aqui ele teve que começar tudo de novo, a formação, que seria o médio hoje. Então ele tinha a formação lá, mas o currículo era incompatível, era muito superior. Então ele tinha 2 anos a mais, ele tinha 18, eu tinha 16, um exemplo. Mas ele era muito mais inteligente, falava 3, 4 idiomas, era um cara Pô, três, quatro extraordinário. E idiomas. tinha o colégio, ele sabia muito mais, às vezes que até o professor, ele sempre colocava, acrescentava, eu admirava. Era uma pessoa que eu mais admirava, inteligente. E eu era esforçado. Ele Tá. era inteligente, eu era esforçado. Tanto que ele entrou no ITA, entrou e desistiu, entrou de novo em primeiro lugar. Um cara inteligentíssimo. O ITA é um curso, até hoje é um curso de engenharia impactante, Tá. e ele tinha as capacidades. E ele falou, Roberto, você vai terminar e não vai fazer, não vai prestar para engenharia? Eu falei, não, cara, não posso pagar. Não, você vai. Ele me pagou a inscrição Caramba, amigo mesmo, para eu hein? prestar. Eu falei, cara, mas meu pai não Amigo, podia, amigo, eu nem. amigo. Aí, cara, pô, sai o resultado, eu passei. Eu falei, pô, como que eu passei? Não é possível. Passei na seleção, não é possível. Aí eu falei pro meu pai, pô, pai, mas não falei para que ele pudesse dar um jeito de eu estudar, que não tinha jeito, ele não tinha como pagar. Mas aí ele, pô, filho, se você passou lá, você pode passar na academia. Para mim, academia é um lugar de fazer ginástica, né? É.
Era academia de oficiais. Eu falei, pô, pai, mas como é que é isso? Foi assim. Aí ele, pô, então, aí ele foi, correu atrás, fez a minha matrícula, é uma história bem longa, mas eu prestei, primeira tentativa e passei. E no dia, eu lembro como hoje, era um final de semana, que esse exame foi feito na Faculdade de Direito de São Bernardo, o processo que nós fizemos. Tinham 32 mil candidatos, como eu falei, para Sim. 100 vagas. Era algo inimaginável. Estado todo, muito poucas vagas, né? E o Marcão, que era a minha referência, estava prestando pelo terceiro ano. Caramba. Eu falei, pô, se o Marcão está prestando há 3 anos e não passou, o que que eu estou fazendo aqui, É, meu? tipo, pô, O que que eu dificultou estou agora, fazendo hein? aqui, cara? Eu vou embora. Agora, Quase que eu não faço. Encontrei quando sabe, quase que eu não volto no domingo. Eu falei, não tem jeito. isso O aqui não é pra Marcão não mim, não. passou. Mas foi assim. Aí eu acabei passando as etapas, o Marcão não passou dessa vez e passou no ITA, que era infinitamente mais exigente. O emocional dele, a exigência que ele tinha era tão grande, porque era um sonho dele, Sim, que ele acabava bloqueando algumas coisas e não passava no processo todo. Às vezes passava no intelectual, ficava no físico ou no psicotécnico, tá. mas ele não conseguiu. Foi uma grande frustração da vida dele, falado por ele. Ele falou. Um dia eu encontrei com ele já engenheiro, muito bem sucedido financeiramente, Boa. mas frustrado por não ter conseguido algo que era um sonho dele. E eu acabei entrando na polícia com essa caracterização, ou seja, eu tinha uma vida civil, cabeludo, na época a geração era cabeluda, cabelo era Os mullets. meu irmão, quando zeraram meu cabelo, deixaram só um toquinho, que a gente chamava de americano, né? Aham. Só um toquinho aqui, assim, quase eu morro. Tipo, caramba, o cabelo tem que cortar. Uma mudança comportamental rígida demais, muito rígida. Eu tinha uma vida regrada, mas não tão rígida. Mas foi assim, eu faria tudo de novo. Era um processo difícil. Ser policial nunca foi fácil, nunca vai ser fácil, porque é um sacerdócio. Você presta um serviço que você não quantifica. Quanto a Polícia Militar tem a missão de prestar um policiamento preventivo, sendo ostensivo. Então, pela presença, o evento não acontece. Mas como você quantifica o que deixou de acontecer pela presença de um policial? Você não consegue quantificar. Você quantifica crimes. Aconteceu tantos crimes, tanto roubo, tanto homicídio, e a polícia vai naquilo que ela faz a repressão imediata, é o 90. Sim. Chama, ela vai, ela apresenta. Mas Fazer mais o que investigação. deixou de acontecer pela presença do policial você não quantifica, que é a maior parte. Pela presença ostensiva, o cara deixa de cometer um crime, mas você não quantifica. Então se questiona pelo que não acontece. O policial demorou a chegar, não chegou, o crime está acontecendo. Para que polícia? Sendo que não existe onipresença. Nunca vai ter Ah, onipresença. é. Então hoje você tem tecnologia, tem câmeras, tem isso, você tem uma série de alternativas para ampliar a observação, mas infelizmente você prende e o indivíduo não fica preso. Isso é. Ninguém fica preso hoje e ainda canta de gatinho. É muito comum, Reincidência, foi né, que preso pela fala, né? 10ª vez. A reincidência é quando você é condenado, Ah, tá. cumpre uma pena e dentro dos primeiros 5 anos que você cumpriu a pena, você comete outro crime, a reincidência. Porque a reincidência daquilo que você nem é condenado, Não, você não agora entendi. quantifica também. Entendi. Pessoas que respondem a 30 processos e nunca foram condenados. O cara está respondendo vários processos, não teve nenhuma condenação com trânsito em julgado, ou seja, que não caiba mais recurso, ele é primário. Então você pega pessoas que sofrem a primeira condenação, mas tem uma lista, uma ficha de pregressa de muitos eventos. Então, o sistema prisional, ele não visa regenerar ninguém, Tá. aí ele diz em ressocializar, ou seja, manda para a sociedade fazer o papel que o Estado não faz. Sim. Porque, é progressão de pena. Ninguém cumpre pena, pô. O É, o cara pessoal tá... tá fazendo muito isso, né? Então, eu daria um podcast só sobre esse Só isso assunto. aí, é Só sobre verdade. esse assunto. Mas voltando para mim, hoje o policial tem melhor estrutura, tem viaturas que não quebram. A gente tinha que empurrar, tinha que segurar, tinha que fazer, trocar pneu. Eram carros mais fortes, mas você tinha menos disponibilidade de agências, de concessionárias. Quando o carro quebrava, a gente tinha que fazer. Antigamente E era muito você aí comum. reclamando de Você Trailblazer, tá de louco. Jeep Compass, tem alguma, Não, já não presta. Reclama de Hilux, tudo. com ar ligado, ar Reclama de funcionando, tudo, né? reclama de tudo. Imagina você ter um carro que o cabo do acelerador e o cabo da embreagem a gente tinha que remendar, porque ele vivia quebrando. Mas como que remendava? O combustível passava por um caninho do Fusca que eu tive, passava do lado de fora, numa canaleta externa. Você remendava ali, às vezes furava, tinha um vazamento, você remendava com fita isolante, pô. Hoje é tudo tecnologia, hoje é um computador, né? O carro é um computador. O carro é um computador. Ninguém sabe mexer mais, ninguém sabe fazer, não sabe nem dirigir mais, porque Mas, cara, como é que consultava se o cara tinha passagem ou não?
você tinha que fazer diante do quadro que era materializado. Ou seja, quando você era condenado, você tinha no tribunal lá um local que era das pastas dos processos com o nome. Aí você tinha que pesquisar o nome para Muito saber. moroso, E não cara. era, imagina, não era globalizado. Então a pessoa cometeu um crime lá Na em. Bahia? Não, aqui não sabia. Não tinha integração. A integração é recente, é do ano 2000. A Aham. integração do sistema completa é 2010. A estatística criminal em São Paulo é de 2015 que ela começou a fazer estatística, 2013. Até a gente não sabia número de nada. Entendi. Não sabia quantos roupas, quantos itens. Hoje tem, hoje você tem, né? Entra no sistema. Hoje você faz um boletim de ocorrência pelo Isso, pelo sistema. Você sistema. faz tudo. É. Mas na nossa não era no papel, era fazer. Eu fiz inquérito policial militar no papel à mão. Não tinha, você tinha. Máquina de escrever não é da sua geração, você não pegou. Mas eu lembro dela. Máquina de escrever, você tinha que andar com a máquina de escrever junto na viatura para eventualmente fazer um inquérito policial ali na hora, porque Algumas não coisas tinha, passam, é, né? não tinha esse Cara, negócio de tecnologia. Computador, eu fui ter o primeiro acesso, eu particularmente, a um computador, quando eu fui fazer a minha monografia em 99. Eu nunca tinha usado computador em 99. o Windows 98 você usou ainda, Pois é. não Não, e é? era um tijolão, É. travava o tempo. Eu desligava e ligava na tomada, eu não sabia, não tinha nenhum conhecimento, zero, zero, Vocês eram zero. que é igual a televisão. Tirava da tomada. Puxar. Você imagina como era. É, que coisa doida, né? Como o tempo E aí eu passa. peguei dentro da polícia, nós tínhamos todas essas, não eram facilidades, mas era muito bom, cara. Assim, as melhores memórias que eu tenho são dessa época, que você tinha, era tudo mais difícil, mas era o criminoso não ousava questionar uma ordem policial. Criminoso, esses criminosos sexuais, estupradores, quando você tinha um caso concreto, que você entrava numa comunidade em busca desse criminoso, os próprios criminosos de outros ativos, ladrão, o criminoso gosta de ser chamado de ladrão. Ele gosta, eu sou ladrão, Isso, é é verdade. status para ele. O ladrão indicava, o estuprador está ali. Ele mesmo levava às vezes. Então, não tinha, não era proliferado como é hoje. Hoje o cara se sente à vontade para cometer crimes sexuais e ficar livre, e ficar ainda entrando na internet, ainda fazendo pouco caso ainda das autoridades. E no ar, teve algum resgate aí que você lembra que foi Aí no difícil pra Águia, você? como assim, eu tive várias atividades, porque nós implementamos a atividade aérea, a minha foi a segunda geração de pilotos. Mas teve algo que te marcou assim no Águia? Teve vários. O Mamonas, Você fez? que eu estava lá estava de serviço na oportunidade, mas a gente não teve acesso visual a nenhum dos corpos, porque já estavam dilacerados, né? Eles se Aham. perderam, mas participei desse Foi resgate, no. assim, Mamonas foi no. Esqueci o nome na ali. Serra da Cantareira. Próximo a Guarulhos ou não? Isso, próximo a Guarulhos. Ele estava próximo da pista de pouso para o aeroporto de Guarulhos. Ele Certo. caiu ali na mata, Caramba, pegou. você sobrevoou lá na hora? Participamos lá e fizemos um resgate. Então o helicóptero fica no pairado, aí você Pairada que desce no fala, né? rapel, né? Faz o Aham. rapel, Você também desce tem rapel profissional. também? Toda a nossa atividade operacional, Ah, além dos pilotos, você tem os tripulantes operacionais, né? Então toda essa atividade, o rapel, que é descer por cordas, por cabos da sim. helicóptero, até um local que o helicóptero não possa pousar. Pousar. Você não consegue pousar, então você faz um pairado, não é parado, mas é um pairado, né? Você Sim. fica a baixa altura e os tripulantes são içados ou bombeiro, né? Profissionais para cada tipo de atuação, até o local. Aí ele eventualmente, às vezes, cria uma clareira para que o helicóptero possa até pousar, se a operação é demorada. Mas para a equipe de terra que demora a chegar, você chega com o helicóptero muito mais E a mata fácil, era né? muito fechada, Muito Mamonas? fechada, muito, muito. Não tinha acesso. E os corpos foram. Porque existe uma explosão química, física, né? Explosão química, um fato. A explosão física é aquela que você bate alguma coisa com uma velocidade muito grande e explode tudo, Explode. estoura tudo. Então tinha parte do corpo em vários locais. Não deu para unificar nenhum dos corpos. Ah, é? Não deu? Não, não. Você pegou várias partes, mas. Ó, esse aqui é daqui, mesmo o Instituto Médico Legal Mas não depois conseguia. chegou por mata, né? É, A equipe por mata Só que seguia, mas demora demorou. mais. Então a Demora equipe porque. que começou a fazer toda a infraestrutura para que pudesse tirar aquilo, né, identificar o local exato, Aham. porque quem está por terra não tem como. A navegação por terra é muito difícil. Por cima você tem uma plataforma que Sim. você observa. Então, a estrutura do helicóptero você faz ali dentro, ela vira um sinalizador, orientador para as equipes de terra também, né? E para retirada, imagina, você tem dificuldade para chegar e como é que você sai com saco cheio de palha? Tem que ser por helicóptero. Aí leva para um local específico, aí A outra partir equipe de dá, lá. aí outra equipe vai dando sequência. Mas uma operação importante. Várias operações, resgates aquáticos, que nós implementamos o patrulhamento aquático nas praias, os Sim. afogamentos. Evitou muitos afogamentos pela presença preventiva de sinalização, porque além dos pilotos no helicóptero iam bombeiros, dois bombeiros sinalizando. Sim. Pessoal, aqui que eles conhecem essa parte, não, aqui
Às vezes está dando um pé, mas tem Sim. você tem um buraco à frente Buraco, ali. é. E com a canalização que vai te levar. Pra você ter ideia, uma vez um resgate, um corpo afogado em registro, o corpo foi localizado no Guarujá. Para você ter dimensão Não do sei que nem a essas distância. correntes, do que são essas Não correntes. sei nem essa distância quanto Ah, daria. dá uns 30 quilômetros, 30 e poucos. Caramba. Para ver o que é essa correnteza que você não vê. É aquela correnteza que, às vezes, a pessoa mergulhando, achando que está numa piscina e não aparece Embora. mais. É, Por isso que a gente fala água no umbigo, sinal de perigo. sim. Foi na época então do Mamonas, A marcante. repercussão